será que há alguma base bíblica para a economia? Será que há? É claro que há. E isso motivou a cidade de Genebra para, aplicando princípios bíblicos, mudar a estrutura daquela cidade. Quando o Calvino chegou em Genebra, Genebra era o lixão da Europa. Prostituição, mendicância, desigualdade social. Esse homem pegou a Bíblia e começou a aplicar alguns princípios bíblicos. Acabou com prostituição, acabou com mendicância e a desigualdade social quase que sumiu, porque ele motivava os ricos a ajudarem os pobres. Então, quais são os pontos da ética protestante? São 3 bases: trabalho, aqui embaixo, poupança e frugalidade. Frugalidade é vida simples sem ostentação. Tá? Qual é a lógica dessa engrenagem? Primeiro, trabalho. Trabalho é bênção, não é maldição. A concepção católica era de que trabalho é maldição. Os católicos ainda hoje dizem o seguinte: o trabalho veio depois da queda. Trabalho é maldição. Quanto mais braçal for o trabalho, mais amaldiçoado ele é. Essa é a visão católica. Tá? Para o católico, o trabalho mais abençoado é o da contemplação. É o que os monges fazem nos mosteiros. Eles ficam lá contemplando, né? Pensando em quantos anjos cabem na ponta de um alfinete, se Adão teria ou não um umbigo, coisas muito úteis para a sociedade, né? De fato. Isso é a contemplação, olhando os céus, as estrelas, porque é a lógica. Se trabalho braçal é maldição, o contrário do trabalho braçal é você deitar numa rede e ficar contemplando os céus, né? A gente sabe o nome que se dá a essas pessoas, né? Mas essa é a concepção católica, apostólica romana. Como é que isso se verifica na história? Observe o desenvolvimento dos países de matriz católica e o desenvolvimento dos países de matriz protestante. Compare Espanha e Portugal com Estados Unidos e Suíça, em termos de desenvolvimento. Compare Brasil com os Estados Unidos. Quando é que os Estados Unidos se tornou uma nação? Que as embarcações chegaram lá? 1500 e... Quem se lembra? Chama os adolescentes aí. A chamada descoberta da América. Me ajudem aí que eu também não lembro. 1492. Tá. E o Brasil? 1500, por favor, né? Bem pertinho, não foi? 1492, 1500. E nós estamos iguaizinhos em termos de economia os Estados Unidos, não estamos? Com a mesma idade? O que aconteceu? A visão de Deus na coisa. Porque os Estados Unidos foi colonizado basicamente por protestantes. 90% daquele povo que chegou eram presbiterianos. Eles tinham chamado destino manifesto: Deus é conosco e nós vamos avançar, nós vamos criar neste país a terra prometida. Deus é conosco, destino manifesto. Essa era a motivação deles e Deus os abençoou. Agora venha para o Brasil, 1500, o Brasil é descoberto, né? Entre termos, os índios já estavam aqui. Aí eles mandam para cá exploradores, né? Os portugueses vêm não para criar um país, para construir uma nação, vêm para retirar suas riquezas, escravizam os índios, não dá muito certo, o índio, pela sua cultura, não deu certo, escravizam os negros, navios negreiros, escravidão, quer dizer, foi uma história totalmente diferente, né? A ideia de que dentro do sistema católico, trabalho braçal não é abençoado, então você escraviza o indivíduo para fazer esse trabalho. Os europeus, por sua vez, eles entendiam que trabalho braçal é bênção, né? Eu não sei se vocês se lembram de um seminarista que nós tivemos aqui, aquele loirinho alto, que morava no sul. Vocês lembram quem, né? Que ele era a família dele era era aquele loirinho que morava lá no sul do país, e aí ele voltou para lá. Tá? Uma vez um dos nossos se admirou ao ir visitá-lo lá na terra dos seus pais e perceber que era muita terra, era família de condição,
pai, mãe e irmãs trabalhando com a mão na enxada, né? Não tinha empregados, eles estavam trabalhando. Por quê? Essa visão protestante de que trabalho, mão na massa, é bênção. Então, nessa linha foi que os países protestantes decolaram, o povo trabalhando de fato, né? Já a visão católica apostólica romana é de contemplação. Se alguém tem que pôr a mão na massa, vamos colocar um escravo, vamos colocar alguém para trabalhar para nós. O fato é, então, que para os protestantes o trabalho é bênção. Por quê? Porque antes da queda, Adão já trabalhava. Então, teologicamente falando, já havia trabalho antes da queda. Então, trabalho não é maldição. Adão já cuidava do jardim. Adão já dava nome aos animais antes da queda. Então, os reformados, digamos que eles resgataram o ensino bíblico de que trabalho é bênção e não é maldição. Quando Lutero traduziu o Novo Testamento, ele teve que fazer uma escolha quanto às palavras. Ele traduziu o Novo Testamento do grego para o alemão. Em alemão, você tem duas palavras para trabalho. Tripalium, não. Perdão. Em alemão, você tem duas palavras para trabalho. Arbeit e Beruf. Arbeit e Beruf. Arbeit é a ideia de um trabalho suado, de um trabalho quase amaldiçoado. E Beruf é a ideia de um trabalho por vocação. Eu fui chamado para fazer um bom trabalho. Então Lutero escolheu a palavra Beruf na sua tradução, já indicando... O meu alemão está certo aí, Beth? É isso aí? Beruf dá essa ideia de um trabalho abençoado, e foi essa a opção de Lutero. Por que eu coloquei tripalium ali? Porque a palavra trabalho na língua portuguesa, ela descende de um termo latino que é tripalium. Até parece, não parece? Trabalho e tripalium. O que era o tripalium? Era um instrumento de tortura, de 3 paus. De 3 paus. É por isso que no imaginário brasileiro, trabalho é uma tortura. Porque até a palavra nos remete ao tripalium, da tortura. Estão percebendo? Por quê? Porque nós estamos num país de matriz católica, né? De católica apostólica romana. Tá? Então é por isso que está no nosso imaginário que trabalho é uma maldição mesmo. O sábado e o domingo são muito bem-vindos para não trabalhar. Né? Sim, Tati. Então, reverendo, eu queria saber, porque normalmente eu escuto no meio acadêmico, principalmente nas minhas aulas de sociologia, estudando Max Weber, né, que ele até tem um livro sobre a ética protestante e espírito do capitalismo, falando especificamente sobre o calvinismo. Eu queria saber como é que o calvinismo enxerga essa questão do trabalho, sobre essa questão da acumulação de riquezas, né, do capital, porque a gente costuma ouvir que foi a ética protestante que deu uma guinada na questão do capitalismo, né? E o que eu ouço na universidade, muitas das vezes não é o que eu estudo sobre o que eu vejo nos estudos de João Calvino. Queria saber como é que o calvinismo enxerga essa questão do trabalho, do capitalismo, e qual foi a influência do calvinismo para o capitalismo em si. Então, uma boa pergunta para os seus professores é a seguinte: peça para eles citarem outro autor que não seja Max Weber, porque é um samba de uma nota só. Eles só citam Max Weber, só citam Max Weber. E quando você vai... Eu já li a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, e já li livros fazendo contrapontos. E o que acontece? Primeiro, o próprio Max Weber admite no começo do livro, no primeiro capítulo, que já havia capitalismo antes de Calvino. Porque havia, ali na Europa, 2 grandes famílias que eram as famílias que detinham o poder financeiro. Eram as famílias dos bancos, né, naquela época. Me foge o nome das 2 famílias, mas está lá no primeiro capítulo. Então já havia o que é chamado hoje como capitalismo, acúmulo de renda, né? E o que aconteceu foi que você tem uma distorção dos fatos aí, né? Max Weber, primeiro, ele não cita obras primárias, ele não cita Calvino na fonte, ele cita pessoas que escreveram sobre Calvino. Se ele lesse o Catecismo de Calvino, quando Calvino fala de riquezas, quando Calvino condena o acúmulo de bens, para Calvino, você poupa dinheiro para ajudar os pobres, né? Não fica contigo.
Calvino defendia uma vida simples. Conta-se que certa vez uma autoridade foi visitar o famoso Calvino e se espantou com a simplicidade da sua casa. Ele esperava um palácio. Chegou lá na casinha humilde de Calvino e se espantou, porque ele vivia mesmo uma vida muito simples, né? Sem acúmulo de bens. Então, primeiro, Max Weber ele comete um erro metodológico, que é não citar fontes primárias. Ele cita Calvino por meio de outros, não vai na fonte. Segundo, ele é anacrônico. Ele comete anacronismo. Ele critica Calvino falando de uma geração 100 anos depois. De fato, 100 anos depois, você teve pessoas já acumulando bens, né, que eram calvinistas de fato. Mas é anacronismo você criticar Calvino falando de uma geração que veio 100 anos depois que desfigurou o seu modelo, né? Mas a primeira pergunta é essa: professor, o senhor poderia citar uma outra fonte de crítica? Porque ele só conhece Max Weber, né? Uma coisa interessante também é que eu fiz uma disciplina de relações étnicas raciais e em uma das aulas o professor ele passou um texto para a gente no qual dizia que os calvinistas eles tinham sido responsáveis pela questão do racismo. Equivocado, bem equivocado, bem equivocado. Certamente eles estão se referindo à África do Sul. Na África do Sul, você teve de fato, você teve ali muito racismo, apartheid, né? Mas no meio desse racismo todo, quem acolhia os negros eram protestantes. Há um vídeo no YouTube, digite lá, Augustus Nicodemos racismo. O reverendo Augusto Nicodemos, ele morou na África do Sul. E ele testemunha como eram as igrejas protestantes que juntavam negros e brancos para cultuar no mesmo banco, no mesmo ambiente, coisa que algumas outras igrejas separavam, né? No YouTube, Augustus Nicodemos racismo, ele dá um testemunho, ele viveu na África do Sul, né? Fala sobre apartheid. Muito bem, então veja, na visão reformada, trabalho é bênção, trabalho não é maldição. Para os católicos, a contemplação, já falamos. Para os protestantes, a vocação. Deus nos chama, todos nós, para determinadas áreas. Há um equívoco no nosso meio quando a gente fala assim, o pastor é vocacionado. Não, você também é vocacionado. Deus equilibra a sociedade, chamando alguns para serem médicos, chamando alguns para serem educadores, chamando alguns para serem contabilistas, algumas para serem donas de casa, alguns para serem pedreiros. Deus equilibra a sociedade chamando pessoas para áreas diferentes. Imagine uma sociedade que todo mundo fosse médico. Quem é que ia limpar a rua? Quem é que ia construir casa? Quem é que ia ensinar os filhos dos outros? Então, Deus chama a pessoa para áreas diferentes, né? Cada um tem a sua vocação. Deus chama pastores também para serem seus servos, mas a vocação é geral, tá? Essa é a visão bíblica de vocação. Eles entenderam que trabalho é uma forma de nós glorificarmos a Deus. Abra aí em 1 Tessalonicenses 4, de 10 a 12. 1 Tessalonicenses 4, de 10 a 12. Quem achar pode ler. E, na verdade, estás praticando isso mesmo com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a negligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e nada venhais a precisar. Ok, trabalhar com as próprias mãos. Outros textos poderiam caber aqui, quando é dito que, quando nós trabalhamos, nós devemos fazer isso não como quem serve a homens, sob vigilância, mas trabalhando como para Cristo, né? Então, há vários textos no Novo Testamento que mostram que o nosso comportamento no trabalho tem que ser exemplar. A gente não está servindo a homens, nós estamos servindo a Cristo. Essa é a primeira peça da engrenagem, trabalho. Imagine uma sociedade que assimila isso e fala, gente, vamos glorificar a Deus, vamos trabalhar sério, vamos fazer o nosso melhor. Eu costumo brincar que naquela plaquinha do McDonald's, do funcionário do mês, já viram? O crente deveria estar ali todo mês. Os crentes deveriam ser os melhores trabalhadores, os melhores funcionários,
Por quê? Porque a Bíblia diz que a gente deve trabalhar como quem serve a Jesus Cristo. Então, você não deveria chegar atrasado no teu trabalho. Você não deveria trabalhar apenas quando o chefe está olhando. Você deveria produzir ao máximo. Você deveria ser aquilo que chamam de proativo. Você faz o que precisa e faz até mais. O crente deveria ser assim. Hoje, infelizmente, algumas empresas não contratam evangélicos, sabia? Sabe por quê? Porque tem evangélico por aí que não trabalha, que só fica falando de igreja, de Bíblia e não trabalha. Isso é péssimo testemunho. Os crentes deveriam ser os exemplos de trabalho, aqueles que mais trabalham e fazem com excelência. Tá? Isso foi assimilado por aquela cidade. Genebra passou a se tornar uma cidade em que as pessoas trabalhavam para valer, para glorificar a Deus. Imagine uma sociedade em que não há preguiça, em que todo mundo trabalha para valer. Você vai ter um avanço, não tenha dúvida. Isso nos leva ao segundo ponto. Tendo avanço, tendo trabalho, vai vir riqueza, vai vir salário. Você vai ter dinheiro na mão. E aí, o que era recomendável era não ficar gastando, não ficar torrando dinheiro, mas guardar o dinheiro, fazer poupança. Para quê? O que fazer com essa sobra? O que fazer com a poupança? Alguém leia, por favor, Efésios 4, 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir aos necessitados. Ok, aqui é a parte prática de Efésios, né? E aí, qual é a instrução prática? Ei, você que se converteu, não furte mais, trabalhe, faça com as próprias mãos o que é bom. Para quê? Para ficar rico? Para que tenha com que acudir ao necessitado. Então, quando você tem poupança, qual é o primeiro pensamento? Agora eu posso ajudar pessoas. Agora eu posso ajudar pessoas que estão ao meu redor. Perceberam, irmãos? Então, muito trabalho, você tem salário. Tendo salário, tendo sobra, eu vou usar essa sobra para abençoar as pessoas que estão ao meu redor. Essa é a segunda engrenagem. E qual é a terceira engrenagem? É a da frugalidade, vida simples, sem ostentação, considerando que não somos donos, mas mordomos. Então, ao invés de pegar essa sobra, e agora sim eu vou comprar aquele celular de R$3.000, aquela bolsa de R$5.000, ao invés de você sair ostentando, você continua na vida simples. Eu vou comprar o celular de 200, 300, a bolsinha lá não sei de quanto, entendeu? Vida simples, vida simples. Tá? Tem gente por aí que gasta o salário inteiro para ostentar. Eu me lembro, eu trabalhava no banco quando inventaram o celular. Aquele celular da Motorola, aquele tijolão, lembra? Eu era office boy num banco. E tinha um amigo que era office boy também, que ele gastou o salário para comprar um tijolão daquele para pôr na cintura e desfilar no banco. Era o único office boy que tinha um celular. Ele gastou o salário. Ostentação, isso é ostentação. Tá? Então, o crente não precisa ficar ostentando. Tem que ter vida simples, gente. Né? Tá ganhando mais? Guarda. Faça uma reserva para ajudar as pessoas que Deus vai colocar no teu caminho. Não fica ostentando. Então você pode comprar uma calça de 100, por que você vai comprar uma calça de 500? Né? Só por causa da etiquetazinha, só para ostentar algo que você não é. Né? Boa parte da nossa sociedade vive assim, não vive? Se mostrando, ostentando. O comportamento do crente é de humildade, é de não ficar se mostrando para os outros. A gente tem um compromisso com Deus, não é com as pessoas. O que as pessoas pensam sobre nós, irmãos, o nosso compromisso é viver uma vida reta diante do Senhor. Então, veja como isso foi aplicado lá naquela sociedade. Muito trabalho, riqueza, poupança para ajudar o próximo e a vida continuou simples, sem ostentação. Tá? É a ideia de que nós não somos donos daquilo que nós aparentemente temos. Nós somos mordomos. Salmo 24:1 diz: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. Nada é nosso, nada é nosso. Aí você batalha a vida inteira e consegue comprar uma casa. Morreu, a casa ficou. Vai ser de outro. Do teu filho, da tua filha. Eles vão morrer, vai passar para outro. Eles vão morrer, vai passar para outro. Aquela casa, em última instância, não é de ninguém, é de Deus. Há bens neste mundo em que nós apenas usufruímos. Nós não temos nada.
O que diz lá, 1 Timóteo 6,7? Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Nada trouxemos, a gente nasce sem nada e a gente não leva nada, né? O famoso ditado brasileiro, caixão não tem gaveta. Ninguém leva nada, ninguém leva nada. Nós viemos sem nada para este mundo e nós sairemos deste mundo sem nada. Por quê? Tudo pertence a Deus. Então, isso muda a tua cabeça quando você percebe que, na verdade, você não é dono. Porque se você continuar pensando que você é dono, aí você pode cair naquele pecado. Ah, isso é meu, eu faço o que eu quiser. Opa, não é teu, é de Deus. E se é de Deus, você tem que ter responsabilidade. Então, você não vai gastar 2, 3 mil reais numa bolsa, sabendo que tem gente revirando o saco de lixo para conseguir algum alimento, entendeu? A gente vê alguns ricos fazendo alguns absurdos por aí, e a gente fica falando, meu pai, como é que... Um dia desses, indo almoçar com os amigos, pastores, alguém falou lá de um indivíduo que tinha comprado uma garrafa de uísque, um não crente, coisa de 15 mil reais numa garrafa de uísque. Quer dizer, tem gente revirando o saco de lixo na rua para comer, e tem gente que consegue fazer um absurdo desse, gastar tanto dinheiro em coisas desnecessárias, supérfluas e até, em alguns casos, pecaminosas, né? Então o crente tem que ter essa consciência. O dinheiro que eu tenho não é meu, é de Deus. Eu tenho que gastar com responsabilidade, porque Deus vai me cobrar, né? Eu tenho que usar o meu dinheiro para ajudar o próximo, para ajudar o reino de Deus, para fazer coisas que Deus olha e se agrada, não ficar gastando com besteira, com coisas supérfluas. Deus vai nos cobrar quanto a isso, tá? O contentamento deve ser resgatado. Veja 1 Timóteo 6,8. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ok, isso é contentamento, né? Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. A palavra contente na língua portuguesa passa a impressão de feliz. Um indivíduo contente é um indivíduo feliz. Mais ou menos, né? Contente vem de contentamento, tá? Veja só, meus irmãos, eu já falei aqui. Se nós fizéssemos uma viagem no tempo e trouxéssemos Abraão, Moisés, para os nossos dias, e eu levasse ele no teu guarda-roupa e falasse, olha aqui o guarda-roupa desse irmão ou dessa irmã, mostrasse os sapatos da irmã, né? E as roupas do irmão, eles iam falar assim, vocês são ricos. Porque na vida do Antigo Testamento, a pessoa tinha 2 pares de roupa, no máximo 3. Eles viviam com muito pouco. A nossa noção de sobrevivência é bastante distorcida, tá? A gente tem muita roupa, tem muito sapato, tem muita coisa. Então, a ideia é nós estarmos contentes com o que nós temos. Veja, você pode avançar na vida, mas você avança na vida não para ter bens para o teu usufruto, mas para abençoar o próximo, para você ser bênção na vida de outras pessoas, tá? Então, é por isso que a Bíblia fala tanto em contentamento. Tendo com que comer e com que vestir, estejam contentes. É certo... Oi? É o pão nosso de cada dia, tá? Verdade. É certo que a nossa geração é uma geração de consumismo, de cobiça. Os maiores salários estão com os marqueteiros. O pessoal que te convence a comprar uma coisa como se fosse a coisa mais importante da sua vida e não é, né? Então, por exemplo, você não pode viver sem esse celular. Na verdade, você merece, é o apelo emocional. Olha, você merece, você já sofreu muito, você merece esse mimo, né? Esse agrado. Né? Você é trabalhador, Então, eles usam esses argumentos emocionais, egoísticos, para fazer você comprar aquilo que não é necessário, aquilo que não é essencial à tua sobrevivência. Né? É interessante, as pedras clamam. Você já tem não crentes optando por uma vida de simplicidade, de menos gastos, de menos bens, de viver com menos. Porque isso, meus irmãos, é uma roda viva, né? Que engole as pessoas, essa ideia de consumismo, de sempre querer ter mais. Os ricos não estão contentes e satisfeitos, eles querem ter mais, querem ter mais.
né? É uma idolatria, na verdade. É a idolatria do dinheiro, do materialismo. E a gente tem que escapar dessa roda viva e tem que aprender a viver contente, satisfeito com aquilo que Deus nos dá. Então, assim nós fechamos a ética protestante. É a ideia de um povo que vê o trabalho como bênção e trabalha bastante. Trabalhando bastante, vai ter salário e vai ter riqueza. Essa riqueza não vai ser usada para ostentação, para se mostrar. Ela vai ser guardada para ajudar o próximo. Com essas três bases foi que a Genebra ela foi mudada do lixão da Europa para uma cidade próspera. Ainda hoje, né? Ainda hoje. Porque Calvino motivava os mais ricos, dentro dessa visão, a ajudar os pobres. E os mais ricos faziam, né? Havia, na verdade, incentivos do Estado. Se o rico doar tanto, o Estado entra com tanto para ajudar o mais pobre. A desigualdade social foi quase suprimida naquela cidade. Tá? Então veja, a bênção que é você aplicar princípios bíblicos na administração pública. Isso é possível, isso está faltando, né? No Brasil não se faz isso. Mas a palavra de Deus é tão rica que ela nos dá esses princípios que podem ser aplicados numa cidade e até num país. Ok? Por fim, a influência do calvinismo nas artes. Calvino escrevendo sobre a arte nas tendas de Jubal. Jubal, você se lembra lá em Gênesis 4, é o pai daqueles que tocam harpa, que inventou harpa e órgão. Diz que esta passagem apresenta os excelentes dons do Espírito Santo. Deixa eu abrir lá em Gênesis 4, porque certamente não fala em órgão lá, isso é uma tradução da época de Calvino. Verso 21. O nome de seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Ok, flauta. Numa versão aqui saiu órgão, mas a ideia é de flauta, né? Flauta é um instrumento bem simples. A ideia, então, quando Calvino escreveu sobre esse texto, ele falou que esse texto aponta os excelentes dons do Espírito Santo. De fato, meus irmãos, aqui em Gênesis 4, você tem algumas coisas interessantes, né? Você tem Jabal, que é o verso 20, o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Jubal, o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Depois você tem Tubal-Caim, no verso 22, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. Depois pesquise o que é necessário para fazer bronze. Bronze você não acha assim no chão, né? É necessário conhecimento e inteligência. Quem é que deu esse conhecimento para esse indivíduo mexer com metalurgia em Gênesis 4? Aqui é antes do dilúvio. É a ideia de que Deus é o pai de toda a sabedoria e ele vai despejando fagulhas do seu conhecimento para que a sociedade avance. Quando a medicina descobre uma vacina nova, não é mérito do cientista, é porque Deus derramou fagulhas do seu conhecimento para que essa vacina fosse descoberta. Quando a tecnologia avança, não é mérito do tecnólogo, é que Deus derramou fagulhas do conhecimento e a tecnologia avança. Deus é o dono de todo o conhecimento. Lembra-se quando foi necessário fazer o tabernáculo? E o tabernáculo era uma obra de arte, né? Você tinha elementos ali de tecelagem, de questões artísticas. O povo não sabia fazer isso. Aí diz lá o texto que Deus encheu Bezalel e Aholiabe de todo o conhecimento de tecelagem, de gravuras. Encheu esses homens de conhecimento. E aí eles fizeram toda a obra de arte que era necessária. Então, ainda hoje, as artes, a ciência, a medicina avançam na medida em que Deus deixa. Você sabe por que não tem ainda a cura para câncer, para essas doenças? É porque Deus ainda não soltou as fagulhas do conhecimento que possibilitariam isso. Talvez ele solte, talvez ele solte. Eu tenho uma tese de que sempre haverá doenças incuráveis para que o ser humano perceba que não é Deus, que há uma limitação. Né? Você imagina como a ciência seria soberba se eles tivessem a cura para todas as doenças? Eles diriam, Deus que nada, a gente tem cura para tudo. Então, eu creio que Deus segura algumas coisas para falar, ei, vocês não sabem tudo, vocês precisam de mim, né? Vocês não são donos de todo o saber e de toda a ciência. Tá?
em seu comentário de Êxodo, ele declara que todas as artes vêm de Deus e devem ser consideradas como invenções divinas. A ideia, meus irmãos, é que a matriz do que é belo está onde? Está em Deus. Quando você vê a beleza das flores, quem é que criou aquilo? Quando você vê a beleza de um pôr do sol, pense no final da tarde com o céu com tons diferentes. Quem é que criou as cores? Tudo que é belo nasceu em Deus. Deus é o Pai de tudo que é belo. Então, as artes que são a retratação do que é belo glorificam a Deus. Tá? Arte é coisa de crente. Desde que seja arte boa, que glorifica a Deus, arte é coisa de crente. E os reformados retomaram essa ideia. Não vai dar para tratar muito aqui, mas para os papistas e romanistas, arte que glorificava a Deus era arte religiosa só. Então, se você faz um quadro e aí coloca lá elementos bíblicos, essa arte glorifica a Deus. Mas se você faz um quadro de um belíssimo pôr do sol, isso é arte profana, não tem nada a ver com arte religiosa. Então, na cabeça do papista, você tinha arte sagrada e arte profana. Os reformadores jogaram isso fora e falaram o seguinte: o mundo inteiro é de Deus. Quando alguém faz uma pintura com um belíssimo pôr do sol, quem fez o sol? Quem fez as cores? Essa arte glorifica a Deus. O mesmo vale para a música, o mesmo vale para esculturas, para pinturas, para qualquer forma artística. Não existe sagrado e profano, essa divisão é católica. O que existe é uma arte que glorifica a Deus e uma arte que não glorifica a Deus. Você pode ter um filme feito por Hollywood, por não crentes, tão bem feito e sem nenhuma desonra ao nome de Deus, que é a arte que glorifica a Deus. Por quê? Imagine que é um filme que exalte o amor, uma bela história de amor. Quem fez o amor? Quem fez homem e mulher? Quem fez família? Não foi Deus? Então, quando você faz uma arte que glorifica, que exalta a beleza de algo que Deus fez, esta arte glorifica a Deus. Por outro lado, está cheio de música dita evangélica por aí, do movimento gospel, que não glorifica a Deus. Porque letra horrível, letra antibíblica, melodia desprezível, não glorifica a Deus. Então a ideia não é se é evangélico ou não é evangélico, a ideia é, essa forma de arte está glorificando a Deus? Está. Retrata as belezas de Deus? Então é arte lícita, tá? Esse quadro que eu coloquei aqui à direita é uma obra de Rembrandt. Rembrandt é um dos pintores holandeses protestantes, que foram influenciados pela arte, essa visão de arte que glorifica a Deus. Tá? Hoje a arte pós-moderna ela é deconstrucionista. Né? Vou dar um exemplo aqui que já fizeram. É a arte em que se amarra um pincel no rabo de um cavalo e coloca esse cavalo diante de uma tela branca. Aí as pinceladas que o cavalo dá na tela vão ser expostas no museu chique e as pessoas vão falar, interessante. Não é assim? Essa é a arte pós-moderna, em que não há sentido, não há intencionalidade. A arte do ponto de vista protestante é você retratar a beleza de Deus. Era o que Rembrandt fazia. Veja que esse é um quadro que não dá para perceber muito bem, mas você tem alguns quadros feitos neste período que parecem fotos. Parecem fotos. Você vê os músculos, as veias da pessoa, as rugas. O olhar parece foto. A perfeição, a intencionalidade de retratar a beleza. Aqui em Rembrandt, você tem sempre o aspecto das cores, das luzes. Né? Então você vê sempre que as sombras, mas o elemento principal está iluminado. Né? Veja como ele trabalha com sombras e com luzes. Tudo isso é beleza artística. Tá? Se você der uma busca no Google sobre Rembrandt, quadros de Rembrandt, você vai ver obras belíssimas com esse tipo de contraste. Aqui é outra em que os rostos estão iluminados, mas o ambiente está bem escuro.
aqui Kuyper falando, como portador da imagem de Deus, o homem possui a possibilidade tanto de criar algo belo, como de deleitar-se nele. Né? Deus deu essa condição para nós, de nós nos deleitarmos naquilo que é belo. Né? A gente tem um prazer, a arte nos dá um tipo de prazer que é diferente do prazer que a gente encontra na comida. A gente come uma comida boa e sente prazer. A arte, alguém já disse, que é o prazer da alma. Né? Você vê um quadro belíssimo, uma música bem feita, você sente um certo tipo de prazer. Por quê? Porque foi Deus que fez. Então Deus nos dá as condições de fazer algo belo e de nos deleitarmos no que é belo. Né? Veja o que Kuyper escreveu. O mundo dos sons, o mundo das formas, o mundo das cores e o mundo das ideias poéticas não pode ter outra fonte senão Deus. E é o nosso privilégio, como portadores de sua imagem, ter uma percepção deste mundo belo, para reproduzir artisticamente, para gozá-lo humanamente. Então, quando você lê uma poesia bem feita e você sente aquele prazer, é que você está se regozijando no belo, porque o belo vem de Deus. E, aliás, poesia é coisa de Deus. Você tem no livro dos Salmos e no livro de Provérbios estruturas poéticas. Né? Você tem poesia na Bíblia, né? Vários tipos de poesia. E Deus criou poesia, então. Deus inspirou homens a fazer poesia. Você tem música na Bíblia. Deus inspirou homens como Davi e os filhos de Corá. E muitos homens tinham habilidades musicais. Deus deu habilidade para criar instrumentos, para serem mestres em música. Então a música vem de Deus também. Então as artes, de fato, vêm de Deus. O mundo das cores, né? Os nossos catálogos de cores, que falam aí em 30 milhões de cores. Né? Estou pensando em paletas de computador. Nenhuma dessas cores você não encontra na natureza. Nenhuma delas. A fonte das cores é a natureza. Todos os tons estão na natureza. As formas geométricas que nos dão prazer também, né? Um quadro com formas geométricas muito bem simétricas dão prazer ao nosso olhar. As formas geométricas foram feitas por Deus também. Tudo que é de belo foi feito por Deus. Tá? Então, enquanto o romanismo desprezava essas coisas, o protestantismo, quando se deparou que toda a arte vem de Deus, eles avançaram nas artes. O fruto mais evidente da visão calvinista sobre as artes foi a Escola Holandesa de Artes, que revelou nomes como Frans Hals, Rembrandt, Van Rijn e Johannes Vermeer. Tá? Então são artistas deste período. O Frans Hals está aqui à esquerda, a obra Palhaço com Alaúde. Aqui no meio, Rembrandt de novo, veja as luzes e as sombras. A luz ali projetando no capacete. Né? Homem do capacete de ouro, por isso a luz está no capacete. Tá? E ali uma obra do terceiro, que é o Johannes Vermeer, Moça com Brinco de Pérola. Essa é famosa. Tá? E essa parece uma foto. É que a resolução aqui está ruim, mas essa parece uma foto. Tá? Então, é esse tipo de arte em que você reproduz o que é belo. A arte contemporânea hoje é uma piada, né? É uma piada. Teve uma exposição aí em São Paulo que colocaram um vaso sanitário numa sala para o pessoal apreciar aquela obra de arte, um vaso sanitário. Quer dizer, é pueril, né? É pueril. É porque é uma época de desconstrução horrível. Mas quando você volta para essa época de fazer arte com perícia, com técnica, né, em que artista era o indivíduo que conseguia fazer o rosto de uma pessoa com perfeição, aí isso reproduz de fato a obra de Deus. Tá? A rejeição da visão romanista entre sagrado e profano na pintura e na música. Então veja que interessante. Olha como era a arte no período papista. Aqui é Paulo, né, uma representação de Paulo. Bonitinha, né, porque tem um aspecto de beleza em quadrinhos, em desenho dessa forma. Mas veja como é bem mais realista no período protestante. Né? Aqui, para ser uma obra religiosa, tem que ter auréola. Né? Não consigo circular, mas vocês estão vendo ali na cabeça uma auréola? Né? A arte
tem que ter auréola, tem que ser sagrada, senão é profana. Tá? Ali, você sabe que é Paulo porque eu falei. Porque é um homem preocupado com uma pena na mão, escrevendo. Tá? Então, há essa diferença. Para o catolicismo, a arte sagrada tem que ser, de fato, religiosa. Para o protestantismo, você retrata as pessoas como elas realmente são, né? Com realidade. Essa foi a grande diferença que nós já falamos. Pintura, música e assim por diante. E por fim, para encerrar, eu coloco aqui uma série de livros dentro dessa área, se você quiser se aprofundar. Tá? O primeiro é do reverendo Hermann, João Calvino, 500 anos. Aí vem o segundo do McGrath e assim por diante. Se alguém quiser esse arquivo, depois me peça que eu passo. Tá bom? Aí você consegue ver direitinho. Aqui algumas gravuras. Essa gravura aqui é Farel em pé e Calvino sentado, quando Calvino ia passando por Genebra, e aí Farel falou... Calvino já era conhecido por causa das Institutas, né? E Farel já tinha certa idade, e ele viu em Calvino aquela juventude que a reforma precisava. E aí Farel convidou Calvino, fique em Genebra, dirija a reforma aqui. E aí Calvino, muito recatado, muito pacato, falou, não, eu quero um local silencioso, eu vou para Estrasburgo, eu quero um local silencioso para escrever meus livros. E aí Farel falou, se você virar as costas para a reforma, no momento de tamanha necessidade, Deus vai amaldiçoar o teu silêncio e você nunca mais vai ter paz para escrever teus livros. Aí Calvino escreve que ele viu ali a voz de trovão de Deus no dedo em riste de Farel. E aí ele decidiu ficar e atender ao chamado, né, da reforma. Ele ficou. Aqui você tem uma gravura de Farel e Calvino sendo expulsos de Genebra. Aqui você tem Calvino chamando os presbíteros. Ele está muito doente, tuberculose, está prestes a morrer. E é aqui que ele chama os presbíteros e fala, vocês me coloquem num túmulo, não coloquem identificação, para que as pessoas no futuro não me idolatrem. Né? Aliás, essa é uma lição para nós, né? Nós seguimos Jesus Cristo, nós não seguimos Calvino. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Né? Então, a gente fala de calvinismo, mas é só para nos localizarmos do ponto de vista histórico. Nós seguimos Jesus Cristo. Né? Calvino ficaria muito chateado se ele pensasse que tem gente seguindo ele. Ele não gostaria disso de jeito nenhum. Né? Nós seguimos a Jesus Cristo, ele seguiu Jesus Cristo, nós seguimos a Jesus Cristo. Mas é claro, dando honra a esses nossos pais no passado que foram tão importantes na Reforma Protestante. Então nós vimos como Deus agiu nessa época que foi tão necessária. Nós falamos num outro domingo que foi um período de trevas espirituais. O povo não tinha acesso à Bíblia, o povo não tinha acesso à palavra de Deus. O povo entrava na igreja católica e encontrava um padre de costas para o povo fazendo a missa em latim, língua que eles não entendiam. O povo estava em trevas, o povo não tinha a Bíblia na mão, a Bíblia estava nos mosteiros. O povo não tinha nenhum acesso à palavra de Deus. A única forma em que o povo conseguia imaginar alguma coisa de Bíblia era quando eles estavam sentados nas igrejas, eles olhavam para os vitrais. E nos vitrais tinha cenas bíblicas, de histórias bíblicas. Tinha lá Daniel na cova dos leões, tinha Adão e Eva. Né? Aí o povo ficava olhando para os vitrais. Lá na frente um padre de costas falando em latim, ninguém entendia nada. O povo ficava olhando para os vitrais. E os vitrais davam algum tipo de conhecimento bíblico. Veja que pobreza de conhecimento que a igreja passava para o povo. Quase nenhum, quase nenhum. Foi aí que a reforma explodiu e a Bíblia começou a ser pregada na língua do povo. A Bíblia começou a ser traduzida, o povo começou a ler a Bíblia. Deus, na sua soberania, fez com que a imprensa fosse criada naquele período, a imprensa de Gutenberg, né? Foi naquele período. E agora a Bíblia não precisa mais ser traduzida na pena, ela pode ser impressa na imprensa. Aí decolou, né? Aí a Bíblia, a primeira publicação da máquina de Gutenberg foi o quê? Foi a Bíblia, a famosa Bíblia de Gutenberg. Né? E aí, meus irmãos, conhecereis a verdade vos libertará.
na medida em que a Bíblia começou a ir para a mão do povo, o povo começou a se converter e o Império Católico Apostólico Romano ruiu. Vários países se declararam protestantes e abandonaram o catolicismo, né? A Alemanha começou e, na sequência, Suíça e tantos outros foram largando. Ok, vamos encerrar então com oração. Pai Santo, nós te agradecemos pelo teu poder na história, pelo teu poder e a tua soberania levantando homens e mulheres para mostrarem a tua verdade às pessoas, para que a tua palavra fosse traduzida, pregasse na língua do povo. Nós somos, Pai, herdeiros deste movimento histórico, porque aqui no Brasil, um país tão distante de matriz católica, nós somos alcançados por missionários, nós recebemos a tua palavra na nossa língua e nós podemos também, Pai, nos voltar aos teus caminhos, à tua vontade, a partir da tua palavra. Pedimos que nos abençoe, que nos ajude a, nesta época, continuarmos levando a tua palavra àqueles que estão escravizados ainda, ó Pai, achando que o teu perdão vem na base de dinheiro, de sacrifícios financeiros, para que eles possam ser libertos também, que possam conhecer a tua palavra e viverem embaixo dos teus caminhos. Abençoa-nos, portanto, continua cuidando de nós, abençoa-nos neste dia, que é do Senhor, para que tudo que nós fizermos glorifique o teu nome. É o que nós pedimos agradecidos, e em nome de Jesus, amém.